Bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os negros dentro da maçonaria. O Brasil, na América Latina, foi o último país em que houve a libertação dos escravizados. Todos os outros países já tinham sido feita a libertação e o Brasil, processo bem mais moroso, foram várias leis, até que finalmente é assinada a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, acabando por definitivo a escravidão. Acontece que antes disso, muitos negros já eram libertos, as próprias lojas maçônicas, algumas compravam carta de alforria, outros por outros motivos já estavam livres da escravidão e começaram a se juntar aos grupos maçônicos. Já falamos aqui algumas vezes que a maçonaria não faz distinção de raça, cor, idade, credo, religião, nada. Então, essas pessoas que estavam marginalizadas na sociedade viram dentro das lojas maçônicas um espaço para elas poderem conversar, expor suas opiniões, levar adiante principalmente a necessidade da abolição da escravatura, que era o métier e era um problema que eles sofriam. Então, no seio da maçonaria, eles encontraram esse abrigo. Então, hoje nós vamos conversar com vocês, mostrar alguns maçons que foram muito famosos no Brasil. Talvez muitos não saibam que eram negros, mas fizeram história do Brasil e história da maçonaria. E depois um pouquinho a gente vai falar um pouquinho também sobre os Estados Unidos, que a gente acha importante comentar isso aí. Bem-vindo aí, Hamilton, mais um programa. Vamos ver se a gente consegue levar um bate-papo aí para mostrar a importância desse povo dentro da nossa sociedade da maçonaria. Perfeito. É uma questão bem interessante, importante, porque é uma questão antagônica até isso, porque o Brasil trouxe 5 milhões de escravizados no período inteiro e teve grandes brasileiros negros que trabalharam junto com o Império nesse período da escravidão. Então, é uma coisa antagônica isso daí para nós tentarmos entender essas personalidades, professor? Você veja que, como você falou, foram 5 milhões e isso aí repercute até hoje, né? Exatamente. Porque a gente tem gente marginalizada na sociedade ainda, reflexo de todo esse período que a gente teve na história. Aí, nós seguimos de uma sociedade de desigualdades, até hoje, infelizmente. Infelizmente. E é isso que eu digo, Então, que eu comecei falando aqui. Dentro da maçonaria, pregamos a igualdade. Então, essas pessoas lá dentro, elas acharam seus iguais. Isso. E não tinha nenhum problema. Elas podiam se comunicar, expor suas ideias, ir adiante. E muitas ajudaram no trabalho do abolicionismo. A maçonaria ela serviu para vamos dizer, para essas pessoas, que nós estamos falando especificamente, para colocar elas em condição de igualdade dentro das lojas, porque a maçonaria proporciona isso, Então mesmo elas estando, vamos dizer, numa situação social diferenciada, porque o Brasil tinha infelizmente tinha essa questão racial naquele momento, elas dentro das lojas elas eram iguais aos outros. Então ali elas puderam se desenvolver e vieram grandes personalidades, nós vamos ver pessoas fantásticas ali. Sim, que exato. poucas trouxemos alguns, Não trouxemos muitos, porque seria impossível fazer isso no tempo que nós temos, mas Exatamente. alguns nós trouxemos. Legal, então vamos começar. Vamos. Por favor, o primeiro slide lá. Esse é o Francisco Gomes Brandão. Francisco Gomes Brandão, nascido em 1794, baiano, filho de um comerciante português e de uma mãe que era filha de uma escrava liberta. E ele puxou o lado da mãe, ele era bem moreno. Então, ele, desde pequeno, o sonho do pai dele é que ele fosse padre. Virar padre, porque no Brasil, naquela época, nessa época, em 1790, a igreja tinha um poder muito grande. Então, era uma maneira que o pai dele sentia de poder fazer ele ter trânsito nas coisas, até talvez na política. Mas ele tinha que ir para a igreja. Então, ele estudou 8 anos na igreja, foi para Portugal. Fugiu para Portugal, quase. Fugiu porque daí o que aconteceu? Ele abandonou o seminário e ele queria se tornar advogado. E a única escola de advogado era em Coimbra. Então, Coimbra precisava estudar 8 anos para ser advogado. Daí ele ficou 8 anos lá e voltou para o Brasil, foi uma grande personalidade, Podemos falar sobre... Ele volta para cá, ele funda o jornal O Constitucional, porque ele já lutava pela libertação dos escravos, ele lutava até mesmo pela República já, Isso, Ele foi um personagem importante da independência primeiro, independência,
do Brasil, porque quando ele volta para o Brasil, ele começa a lutar com o jornal. Ele era um grande advogado, se tornou um grande advogado, defendia os negros, né? Então, as minorias, os negros e tal. E ele foi se construindo dentro desse momento que o Brasil estava mudando. O Brasil era uma colônia portuguesa, né? E ia se tornar o império, né? O Império Brasileiro. Então, a discussão dele era com isso daí, a primeira discussão dele. E ele, em 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal, ele muda o nome dele daí. Daí ele muda o nome dele para aquele nome que está ali, Francisco G. Acaiaba de Montezuma. Então, diz que é em homenagem ao G aos povos de língua guarani. Acaiaba diz que é um nome africano que não conseguiram traduzir ainda. E Montezuma foi um imperador azteca, né? Muito importante. Então, ele quis fazer uma homenagem a todos os povos ali que eram marginalizados já naquela época, né? E daí ele entrou definitivamente na política. Ele foi chamado para o Rio de Janeiro. Recebeu uma comenda, inclusive, do imperador Dom Pedro I, né? Não aceitou a comenda. Barão, né? Não aceitou a comenda. O título de barão, né? Ofereceram o título de barão para ele, não aceitou. E ele foi se tornando um crítico ferrenho, porque daí ele mudou o foco da independência para a libertação dos escravos, né? Então, ele é exilado em 1827, 29, se não me engano, 27 ele é exilado, né? E 27 ele recebe a patente daí dos Países Baixos, na Europa, daí sim ele já é maçom. Até então, ele pode ter tido contato com os maçons, é provável, né? Os maçons da corte, mas nós não temos certeza se ele era maçom até 1827. A partir de 1827, nós temos certeza que ele foi iniciado. Por quê? Porque ele recebe uma carta patente do Supremo Conselho do grau 33 do Rito Escocês Antigo Aceito dos Países Baixos para ser implantado o Supremo Conselho no Brasil. Ele estava exilado nesse momento, né, devido às divergências com o Império, e ele volta para o Brasil em 1832 e daí implanta o Supremo Conselho no Brasil, né? Que é conhecido como o Supremo Conselho de Montezuma. Do Montezuma. Inclusive, para o pessoal entender essa questão do Supremo Conselho, eu vi uma explicação muito boa sobre isso daí, professor Álvaro. A maçonaria tem os 3 graus simbólicos e depois tem os filosóficos, né? E esses graus filosóficos, eles se dividem em graus administrativos. Então, não existia, nessa época, para o maçom, ensino de política, vamos dizer assim, de política pública, de gestão de pessoas, e esses graus eles vieram para complementar isso daí. Aí os maçons se tornaram mais politizados depois disso daí. Acho que a gente já comentou aqui alguma que... Se nós pegamos lá grau 16, 17, 18, a história que nos conta lá, a lenda que é contada, é totalmente atual, né? Exato, totalmente atual sempre. E sempre atual. Pode aplicar hoje em dia. Isso, na administração pública ou na vida, vai ter a ver, né? É uma grande escola, né? Isso, daí ele... bom, vamos para Saldanha Marinho. Ele morreu em 1870, né? Então vamos para Saldanha Marinho agora. Quem foi Saldanha Marinho? Esse foi o... Saldanha Marinho foi o grão-mestre do Grande Oriente dos Beneditinos, né? Foi um outro Oriente que brigou com o Grande do Brasil e ele levou alguns irmãos a trabalhar nesse Grande Oriente dos Beneditinos. Ele era uma grande diferença, né? Com a mesmo ideal de liberdade e igualdade que nós estávamos falando agora. Exatamente. Todos eles tinham a mesma... O que acontecia? Estados Unidos, principalmente, que já sempre teve um grande número de maçons, ainda era muito racista naquela época. E uma parte disso ainda estava impregnado no Brasil. E com isso ele vê uma possibilidade de criar um novo Oriente que realmente ia se pregar igualdade e fraternidade para todos, baseado nos rituais da França, né? Que a França sempre teve essa ligado com na vanguarda, sempre teve na vanguarda com isso, né? Essa foi a grande diferença que os maçons talvez não entendam do Grande Oriente dos Beneditinos. O Grande Oriente dos Beneditinos, ele foi um Grande Oriente que ele era ligado com a doutrina maçônica francesa, né? Então, a França já é historicamente um país que tem as liberdades individuais muito acentuadas, e o Saldanha Marinho provavelmente ele tinha muito medo de ver o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi toda aquela deterioração racial que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, ele preferiu criar essa potência. Essa potência funcionou até um período, 1883, se eu não me engano, e depois ela virou o Grande Oriente. E volta a se unir, né, com o Grande Oriente do Brasil.
Foi um período Mas só. foi um grande passo para mostrar que realmente tinha que se pregar aquela igualdade que era pregada, tinha que se fazer valer mesmo, né? Exatamente. Esse foi importante nesse ponto. Depois nós temos o Eutíquio, que era um padre, também lutava pela libertação dos escravos, também. E o que acontece? O Eutíquio, ele não lutava só contra a libertação dos escravos, ele lutava contra o clero. Apesar de ser padre, ele via que existia muitas coisas erradas dentro da Igreja Católica naquela época já, e ficava, né, tentando mudar esse movimento. Aí entrou para a loja América, se não me engano. América não, Harmonia. Do Pará. Porque esse Eutíquio, esse padre era do Pará. Isso é interessante porque o movimento, nós podemos observar a linha de tempo, era baiano, né? Isso, e estava acontecendo ao mesmo tempo no Brasil inteiro, e nessa época não existia uma comunicação assim eficiente, né? Então, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Não tinha WhatsApp, era só não o cavalo tinha Instagram. Para levar, era só no cavalo, né? Para levar mensagem. Só no cavalo para levar mensagem. E você vê, então, vários estados tinham seus movimentos. Isso. A gente vai ver para frente ali que vai repercutir lá no Amazonas, né? Uma fala do... Então é isso. Ele também, filho de escravos, padre, e sempre lutou contra a escravidão e contra o clero na época, que é o tal do discurso da montanhês lá do pessoal, né? Que o Papa era infalível. Isso, coisas, exatamente. Né? A infalibilidade do Papa. Ele lutou muito, esse Eutíquio, contra as proibições da igreja de sepultamento de maçons e aquelas pessoas que não... De outras religiões, de outras religiões que não eram católicas, né? Que não podiam ser sepultadas nos cemitérios, porque quem controlava o cemitério era a igreja católica. Exatamente. E maçom não podia ser sepultado. Ele lutou muito contra isso. Então, é uma pessoa que... Vocês vejam que todos eles são pessoas proeminentes, né? E pouca gente conhece. Quem ouviu falar sobre ele? Quem não é do Pará, provavelmente não ouviu falar sobre ele. Né? Eu sempre digo que eu tive bons professores de história lá no ginásio, tudo. Mas, particularmente, fui aprender agora, né? Fui aprender sobre ele agora. Depois nós temos um outro cara também. Esse foi bom. Né? Esse foi bom. Esse daí, o Luiz Gama, ele era filho de uma mulher negra, né? E de um português. E ele foi vendido com 11 anos, 10 anos. O pai dele perdeu no jogo, teve um revés no jogo e perdeu e vendeu ele. Para pagar a dívida do jogo. Vendeu como escravo. Ele virou escravo de volta. E daí, ele nasceu em 1830. Vejam que todos esses que nós falamos até agora, nenhum deles foi escravo. Sim. Tinha ascendência. Sim. Esse foi, escrava, né? E esse foi. Ele sofreu na pele mesmo. Ele soube o que era ser escravo, de verdade. Então, ele também foi um defensor ferrenho para... E é interessante, professor, que, por exemplo, todos... Esse, o Luiz Gama, o Francisco, todos são baianos. E os baianos, eles tinham o movimento eles tinham os muçulmanos lá, né? A cultura muçulmana nessa época. Então, eles tinham muita cultura lá. Mesmo os baianos tinha essa cultura acontecendo na Bahia, né? Então, Luiz Gama foi... Então, ele era da Loja América. Ele era da Loja América. Foi venerado um monte de vezes da Loja América. Isso. Exato. Luiz Gama foi virou advogado porque ele trabalhou junto com o advogado Furtado. Isso, o maior advogado do Brasil. Trabalhou junto com... Ele participou ele fazia sequestro de negros em fazendas. Tinha um grupo chamado Caifazes no interior de São Paulo. E ele pertencia a esse grupo, era um dos líderes. E eles sequestravam negros e mandavam para outros estados, onde no Ceará já tinha lugares no Ceará onde não tinha escravidão mais, eles mandavam para outros lugares. E ele foi um grande jurista mesmo, apesar de ser um rábula, né? Ele não pôde cursar, ele não foi aceito na faculdade. Ele aprendeu junto com... Aprendeu na prática. Com o seu tutor lá, que era advogado. Isso, e ele usava uma coisa interessante, que a primeira lei para a libertação de escravos foi, nós estávamos lendo sobre isso, em 1831. Foi um ano depois do nascimento dele. E a base toda vamos dizer assim, da maior parte dos processos que ele fez de defesa de negros foi essa, que os negros que nasciam ou chegavam no Brasil depois de 1831 não poderiam ser escravos. Então ele usava isso muito como base. E Luiz Gama dizia o seguinte, ele dizia uma coisa interessante, que o negro, o escravizado que matasse o seu patrão era em defesa, em legítima defesa. Sempre tinha ele falava isso. Então, ele foi uma pessoa fantástica. O enterro dele, ele morreu pobre em São Paulo. O enterro dele foi uma coisa assim, quem quiser procurar pode entrar na Biblioteca Nacional.
tem fotos da época, registro do jornal. A cidade parou para o enterro dele. Foi uma pessoa fora de série. Ele era conhecido como advogado dos escravos. Isso. Esse foi o título que ele recebeu. Foi o cara. E foi venerável da loja dele, lá, acho que umas 8 ou 9 vezes, Isso. se não me engano. A loja dele proporcionou para ele isso que nós falamos agora há pouco. Quando ele se tornou venerável, quando ele pôde participar da Loja América, que a Loja América era uma loja muito grande, muito conhecida em São Paulo. E ele pôde, ali teve, na Loja América Rui Barbosa, essa turma, então... Sim, não era fraco. Não era, eram pensadores, entendeu? E ele teve dentro ali, com todo esse povo ali, ele pôde vamos dizer, se soltar, né? Ele pôde se desenvolver. E se tornou um grande jurista, né? Talvez o maior jurista do Brasil até hoje. Junto com o Rui Barbosa, né? Mas, realmente... Ok, vamos ver o próximo aqui, quem que tá? Os irmãos Rebouças, né? Isso. Que era o André e o Antônio Rebouças. Isso. Na verdade, só o André virou maçom. O Antônio morreu muito cedo de febre, cedo, isso. Pegou uma malária, Isso. uma febre, alguma coisa desse gênero assim, né? Mas foram dois grandes engenheiros, talvez os maiores engenheiros que do nós Império. tivemos. Olha, tem várias histórias deles, né? Eles nasceram, o pai deles também era um cara bem conhecido, também baiano, todos baianos, é interessante, também baiano. Quando eles vieram para o Paraná, o André Rebouças e Antônio Rebouças vieram para terminar a construção da estrada de ferro, que liga Paranaguá a Curitiba, a estrada de ferro essa da serra ali, né? Que era uma obra impossível. Era uma obra, isso. Tinha um monte de gente que chegou aqui, engenheiros austríacos, ingleses, não dá. E eles disseram, não, dá para fazer. E ficaram responsáveis pelo final da construção, né? André Rebouças. André Rebouças era um engenheiro muito inteligente. E ele era muito amigo de Dom Pedro II. Ele foi um cara assim que acompanhou Dom Pedro II a vida inteira dele, mesmo no exílio depois. A gente já vai chegar nisso daí. Mas o André, ele era um engenheiro, ele lutou na Guerra do Paraguai. Existem registros dele, os diários dele da Guerra do Paraguai, onde ele começou a formação dele de engenharia. E depois ele virou sanitarista e engenheiro de construção de ferrovia. O sanitarista é ele que projetou a distribuição Isso. de água lá no Rio de Janeiro. Niterói, Rio de Janeiro, sim. Rio de Janeiro. Inclusive ele que escolheu a bitola dos trens, porque isso é uma discussão no Brasil, que o pessoal diz, mas no trem no Brasil é diferente. É diferente mesmo. Por quê? Porque nessa época o Brasil tinha muita hostilidade naquela planície platina. Então a ideia era o quê? Que o exército de lá não pudesse vir para cá, entendeu? Então ele pensou nisso e economizou 20%, 18% na época do dinheiro, que a bitola é mais que era mais estreita, barato, né? entendeu? Isso. Sim. Ele pensou nisso. Então, é uma pessoa que tem ruas em Curitiba, né? Tem a rua Engenheiros Rebouças ali, rua, né? tem bairro, Rio de Janeiro tem túnel. Isso. Então é bem... São pessoas bem interessantes. aclamado, né? E ele morreu quando houve o golpe de Estado no Brasil, né? Da República. Ele foi embora junto com o imperador e foi para a Ilha da Madeira. E ele ficou morando lá no exílio, muito amargurado e tal. E um dia ele caiu num penhasco lá e apareceu como se ele tivesse se suicidado. Ainda até hoje tem dúvidas do que aconteceu com ele. Mas ele morreu lá, entendeu? E ele tem uma história interessante dele também, antes de nós pularmos. Só curiosidade, assim. Ele foi para Filadélfia a um convite do imperador. Dom Pedro II mandou ele para uma exposição na Filadélfia e ele ficou horrorizado lá, porque ele teve prédios que ele não pôde entrar porque ele era negro. E aqui no Brasil não tinha isso. Veja só que antagonismo que nós estamos falando. E aquilo, Brasil, 1888. Isso. Estados Unidos, se não me engano, foi 1863, a libertação, Exato, afinal, né? Exatamente. Que a guerra, teoricamente, a libertação era para ter acontecido quando teve a independência. Exatamente. Que não teve. Não teve. Aí ele foi promulgado pelo presidente em 1860 e pouco depois. E ele teve lá nesse período e ele ficou horrorizado, porque ele não entendia, porque no Brasil ele não existia isso. Mesmo tendo a segregação na sociedade, né? Não tinha isso daí, não era proibido as pessoas irem nos lugares. E lá não, lá era proibido ir, né? Então ele trouxe essas impressões. Quem quiser saber mais sobre ele é só procurar na internet, tem muita coisa sobre ele. André Rebouças, vale a pena ler sobre ele. Os dois, né? Os dois irmãos, né? Os dois. Antônio Rebouças também. Um faleceu muito cedo. Isso. E ele continua nas obras aí. Construiu as docas lá do Maranhão, do Pará, da Bahia, João Pessoa. Um engenheiro fantástico. Fantástico. Se não me engano, ele trabalhou na guerra também. Trabalhou na Guerra do Paraguai. Inventou morteiros, um negócio sim. assim. Isso. Tem o diário dele. Tem o diário da Guerra do Paraguai dele. Exato, então. Fez bastante aí pelo nosso país. Vamos ver quem que é o José do Patrocínio. Também trabalhou bastante para nós aqui. Né?
E, na verdade, acho que uma das maiores contribuições dele foi a luta na libertação pelos panfletos que ele fazia e o trabalho dele na Casa da Misericórdia lá. Que ele Santa Casa de Misericórdia. José do Patrocínio foi um grande brasileiro, assim, quase abandonado, né? Esquecido, porque ninguém lembra dele. Foi um cara muito importante na época dele. Ele fazia panfletos... No jornal era a República, se não me engano. Contra a escravidão, entendeu? Quer dizer, lutou muito contra a escravidão, né? Então, é uma pessoa que... E as obras que ele fazia na Santa Casa também de Misericórdia eram uma coisa muito importante. Depois o nosso imperador lá, como é que você falou aquela vez? O Marechal de 6 Estrelas, lá, o General de 6 Estrelas. O Marechal Floriano Peixoto mandou prender ele também. Porque, claro. Era contra. Claro. Acabou mandando prender, depois teve que soltar. Então, é isso que você falou. Esse também sofreu bastante. E filho de um cônego, né? Ele era filho de um padre. Filho de um padre também. Filho de um padre. José do Patrocínio era filho de um padre. Mas é um que trabalhou ativamente até acontecer a promulgação da Lei Áurea. Vamos ver quem que é o próximo aqui. Isso aí a gente não pôs a foto do cara, nem o nome. Só o que ele fez, que é o tal do Rui Barbosa, né? Rui Barbosa. Então esse foi um dos manifestos que ele fez em loja, que era para ser lido. Ele disse que esse manifesto que ele fez na loja dele, lá na América, teria que ser lido em todas as lojas e praticado por todas as lojas, né? Então tem várias coisas. Você vai ver que... Bom, vamos ler o primeiro aqui, vamos falar sobre ele, né? Deixa eu virar para trás aqui. A maçonaria dali por diante deveria lutar pela emancipação do escravo, criar meios para educá-lo para novas tarefas em nova sociedade, de fundo capitalista, onde o trabalho era assalariado e não escravo. Porque não adiantava só libertar e soltar. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Então você tinha que dar instrução para essa pessoa em termos de igualdade com todos. E Rui Barbosa era mulato, tá? A gente sempre vê foto dele na internet, ele branco. Não era. Mas ele não era branco, ele era mulato, entendeu? Mulato. Sim. Então, por isso que ele se identificava, né? Não foi à toa que ele se identificava mesmo. O item 2 ali, ele diz que nenhuma loja maçônica futura ou atual deveria receber o título de loja se não adotasse a luta pela emancipação dos escravos. Sim. A partir desse manifesto que ele fez aqui nessa loja, que vai surgir lá no Amazonas um jornal, que eu não lembro o nome agora, mas cria-se um jornal pelas lojas lá do estado do Amazonas, também promulgando a emancipação dos escravos, acabar com os escravos, e o Ceará, se não me engano, que foi o primeiro estado a libertar os escravos, por uma ordem estadual. Sim. Né? Isso aqui é o que a sua loja fazia lá. Todas as lojas deveriam criar um fundo especial para comprar alforria para crianças escravas, que é o que nós já comentamos que a Perseverança fazia. Depois teve outras lojas, mas começou em algumas lojas isso tem. Porque o lance de você libertar... Já me perguntaram isso de uma vez sobre por que libertar uma criança menina com 4 anos de idade. Porque daí você tinha que tirar... A mãe era obrigada a sair também, quer dizer... porque a criança tinha a proteção da mãe, a lei protegia. Quando a criança era alforriada, a mãe automaticamente era alforriada. Não era que ela era alforriada, mas ela era liberta ali naquele momento. Então você tirava 2 pessoas... Pelo preço de um é cruel, mas é o que era. É o que era. Então, e ainda bem que tinha pessoas que faziam isso, porque você imagina, né? Uma coisa que aconteceu durante quantos anos aí? 300 anos? 300 anos, né? Quase 400, né? Se a gente pensar de 1500 a 1900, 400 anos aí. Isso mesmo. O item 4 ali, todas as lojas deveriam criar escolas diurnas e noturnas para educação dos escravos, porque é aquilo que nós falamos lá no primeiro. Não adianta libertar, tirar daquela condição e não dar meios de subsistência para a pessoa, né, poder sobreviver. Não tinha como também você porque o que o cara sabe fazer, né? Ele sabe trabalhar ali, ele é escravo, então ele não tem iniciativa para nada, ele não sabe nada. Ele tinha que ter educação. Sempre. Daí foi destruída a cultura, quer dizer, foi destruída a cultura da pessoa, quer dizer, sabe, tem um monte de problema decorrente disso daí, né? Sim. Porque aquela cultura que eles tinham do país de onde eles vieram, aquilo lá foi mitigado, né? Ninguém podia mais falar nada daquilo. Exato. Exatamente. E a última aqui, a partir daquele momento, ninguém seria iniciado na ordem se tivesse escravos ou ligação com os traficantes de escravos. Totalmente proibido. E isso nós estamos falando ali de Rui Barbosa, sei lá, 1880. 1880 já, né? Isso daí 75, 80. Depois a gente vai falar dos Estados Unidos, né? Quando a gente fala dos Estados Unidos, que a libertação ocorreu lá, não tenho certeza, mas acho que foi 1863. Sim. Foi bem antes. 20 Você vai ver anos que lá atrás, lá nos Estados Unidos, estava
mais retrógrada do que Sim, aqui. bem pior do que aqui. aqui, exatamente. Uhum. O pessoal não entende isso daí, né? Porque hoje tem uma discussão muito grande sobre isso daí e tal. Mas nos Estados Unidos era bem pior. Aqui foi horrível, claro que foi. Lá também, mas lá era, pô, os caras enforcavam os caras na rua, sabe? Era terrível também. É o que eu falei, né? Vai lutar na guerra da independência, a gente ganhando, você está liberto. Não foram libertos. Exatamente. Então essa foi a contribuição do nosso irmão Rui Barbosa. Quer dizer, uma das contribuições, pela pessoa grandiosa que ele foi aqui no país, né? Mas tem muita coisa aí ainda que é um assunto muito extenso isso daí. Então a gente só consegue falar um pouquinho, né? Sim. Vamos mostrar os tópicos, uma pontinha, assim, né, do iceberg. Pequenos tópicos, exato. Mas vale a pena aprofundar, entender melhor isso daí, esse processo todo que as lojas tiveram, né? Porque provavelmente as lojas, num determinado momento, é que elas passaram, antes disso daí, elas passaram a trabalhar junto. Porque houve um movimento no Brasil, que nós vamos falar sobre escravidão, não vai ser hoje, mas as sociedades que criaram, sociedade redentora, sociedade não sei o quê, sociedade emancipadora, sociedade tal, essas sociedades é que ajudaram a engrenagem da abolição, né? Então, mas não é hoje isso daí, nós vamos falar isso. Vamos ver o que mais tem aqui para nós aqui, né? Nós vamos dar spoiler, né? Vamos deixar para o mês que vem, que o mês que vem tem nos 13 de maio, a gente pode falar sobre abolição. Né? E então, demos uma pincelada, como você disse, de alguns aqui brasileiros, né, que foram ícones nesse processo. E falamos lá também, Estados Unidos, apesar do pessoal achar que era muito bom, estava muito atrás ainda do Brasil. Então a gente vai falar principalmente aqui do Prince Hall e da loja chamada Grande Loja Prince Hall, que foi um maçom negro americano que foi iniciado lá na época da guerra pelos britânicos, não foi nem pelos americanos, foram os britânicos que iniciaram ele, e tinha uma loja lá, que era uma loja militar em Boston. Então iniciou ele, mais 14, se não me engano, ou 14 com ele. Depois que os britânicos saem de Boston, eles ficam ali, sem saber o que fazer, então uma loja chamada African Lodge, dão uma carta para eles trabalharem. Só que nos Estados Unidos o que acontecia? Todas as outras lojas que tinham lá, a maioria não aceitava negros. Ou diziam que aceitavam. Só que era feita votação secreta, né, como é feita aqui, para a pessoa entrar. E se tivesse um voto contra, a pessoa não entrava. Sempre tinha um voto então sempre tinha um voto contra, e como era secreto, senão ninguém sabia. Então o Prince Hall falou assim, vamos fazer nossa loja. Aí ele começou a fazer a loja dele, fez uma loja que na verdade era afiliada à African Lodge, então naquela época era chamada de Grande Loja African Lodge, nos Estados Unidos. E outros estados viram aquilo, outras cidades dos Estados Unidos viram aquilo e começaram a pedir ajuda para ele. Queremos fundar uma loja aqui também de vocês, junto com vocês, só de negros. E começaram a fundar várias lojas. Mais tarde eles se uniram e ele virou o grão-mestre dessas grandes lojas, das African Lodges, nos Estados Unidos. Depois da sua morte, eles mudaram o nome para a Grande Loja Prince Hall, né, em homenagem a ele, que foi ele que começou esse processo lá. Então, mas por quê? Porque os Estados Unidos, a gente está falando lá de 1870, 1880, enquanto nós tínhamos grandes vultos aqui no Brasil, negros, trabalhando pela libertação, junto no Império, junto na República, junto na maçonaria, nos Estados Unidos não tinha. Eles não deixavam, né? Não deixavam. Então o Prince Hall faz isso, ele consegue formar essas lojas lá. Com o falecimento dele, o pessoal resolve homenagear ele e viram as grandes lojas Prince Hall. Até muito tempo atrás, alguns anos atrás, nenhuma dessas lojas eram reconhecidas lá pela Grande Loja Inglaterra, que é a detentora do reconhecimento. Eu entrei para ver isso aqui, entrei na sexta-feira lá. Hoje temos 35 grandes lojas Prince Hall reconhecidas nos Estados Unidos. É bastante, né? 35, o que eu digo grandes lojas, é 35 estados, né? Sim, 35 estados, é bastante. Eu conheci eu tive em Washington numa conferência em 2017, em Alexandria, numa conferência, e eu conheci maçons do Prince Hall. E eu fiquei impressionado, porque eles usavam um colete diferente, o roxo e tal. Eles tinham uma roupa diferente, assim, não era para se identificar, eles se identificavam pela roupa também. Não só avental. Não pelo avental, porque não era uma conferência maçônica, mas não teve nada de ritualística. Mas eles andavam com aquele colete, legal. Era um colete roxo, um colar, um negócio bacana, assim, diferente. Que a foto aqui é preta e branca, né? Isso, talvez exatamente, seja... Nós não podemos nem falar. não podemos, ser, não né? sabemos se era mas eu achei em homenagem a ele. Né? E ele, depois eu conversei com ele realmente falou que ele era do Prince Hall, então era de uma loja Prince Hall, né? Legal.
Então, para você ver, para o pessoal ver, né? Tínhamos vultos muitos aqui. O pessoal não entende muito, não é que não entende, é difícil entender mesmo, porque é um período complexo da história, né? Você veja, acontecendo tudo isso daqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também, que hoje nós vemos lá como um país, vamos dizer assim, um libertário, né? Bem libertário. Mas acontecia isso lá, pior do que aqui. Pior do que aqui, exatamente. Então aqui nós temos esses vultos aí, e tem muitos mais. É uma injustiça até nós falarmos sobre esse pessoal ali, porque, pô, tem muita gente mais, entendeu? Não tem como. Não tem como a gente colocar tudo isso daí ali, né? Próxima vez a gente faz uma lista, pelo menos, para deixar ali embaixo. Mas é complicado, né? Sempre vai ficar alguém de fora. Sempre vai ficar alguém que fez algo relevante de fora. Eu acho interessante porque, por exemplo, eu faço parte de algumas entidades lá em Paranaguá, né? E eu vi lá pessoas negras de 1870 em cargos de liderança. Tem quadros, são pinturas, assim, porque não tinha fotografia na época, né? Mas você olha aquilo e você pensa exatamente isso daí que nós estávamos falando. Que talvez aqui houvesse ainda isso. E nem isso existia fora daqui, né? Nem isso existia fora daqui. E infelizmente é aquilo, né? Se a maçonaria pregava liberdade, igualdade, como era feito aqui no Brasil, infelizmente fora ainda tinha pessoas que com uma cabecinha muito pequena, né? Eu não sabia, mas parece que até 1994, 2004, a Mauritânia, que é um país no norte da África, tinha escravidão. Agora. Nós estamos falando de uma coisa agora, sei lá, 20 anos, talvez nem isso. Então, isso é uma coisa triste, entendeu? Muito triste. Mas, como homens livres, de bons costumes, a gente tem que lutar contra isso, né? A igualdade para todos. E aí, já que a gente está falando que, infelizmente, existia alguns dentro da maçonaria, principalmente nos Estados Unidos, que não eram, que não tinham essa mente aberta. Né, agora tem o plus, né? Tem o plus agora. Que plus? O plus. Ah, sim. Isso aqui exatamente. Então, isso aqui é uma parte do poema Luiz Gama, Quem Sou Eu? Alguns apelidam esse poema de Bodarrada, com 2 R, Bodarrada mesmo. Bodarrada. Então, eu só botei esse trechinho assim. Alguns, lendo esse trecho do poema, acham que é porque ele está falando dos negros, outros interpretam que ele está falando por ele ser maçom, porque bode era um título pejorativo que é dado por maçom. Maçonaria, exatamente. Então ele vai falando lá, se sou negro ou se sou bode, pouco importa o que isso pode. Bodes há em toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos arrajados, baios, pampas e malhados. Bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos. Uns plebeus e outros nobres. Bodes ricos, bodes pobres. Bodes sábios importantes, mas também alguns tratantes. Então, infelizmente... Perfeito, né? Infelizmente, e é aquilo que nós falamos, é um que sofreu mesmo. Sim, porque de verdade. Ele foi escravizado, né? Nasceu livre, foi escravizado e depois conseguiu sua liberdade novamente. Mas acho que a gente tem que deixar essa mensagem para todos aí, que é isso aí. Nós temos que lutar pela liberdade e igualdade de todos, né? Somos todos irmãos. Todos somos iguais, né? Todos somos iguais, independente de raça, cor, credo, religião. Não importa. Não importa. Então, por dentro nós somos todos iguais, né? Temos que trabalhar para a nossa sociedade, para o nosso país, para o nosso mundo, né? Hoje não é nem lutar pelo país, é lutar pela sobrevivência da terra, né? Sim. Todos como iguais. Ok? Alguma palavra final? Não. Não, tá tudo bem, né? Tudo bem, isso mesmo. Então tá bom. Obrigado a todos por mais um programa. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo programa. Um abraço.